Olá, olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sou Sofia Figueiró. Estou aqui para mais um café com consciência e consciência, né? Para falarmos hoje um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão especial, que é a inclusão. Nesse mês, especialmente, estamos falando em relação à inclusão dos portadores de TEA, das crianças e das pessoas que foram diagnosticadas com TEA, né? E eu vou receber uma pessoa super especial, que é uma lutadora dessa causa, uma mulher que eu não conhecia, que eu fui... não conheço ainda pessoalmente, que eu fui apresentada pela Luana, minha irmã, que quando ela viu a gente que nós íamos trabalhar esse tema agora no mês de abril, ela falou: não, você tem que bater um papo com a Mara, porque a Mara sabe tudo. E é uma mãe, então, além de ser uma ativista da causa. Então, assim, super prazer em te receber aqui, Mara. Bom dia. Oi, bom dia, Seja tudo muito bem? bem-vinda ao Instituto Intac. Eu sou a Sofia, sou irmã da Luana. E é um prazer te receber aqui. Bom dia, pessoal que está chegando aí, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho do que é o INTAC para as pessoas que estão chegando aqui pela Isso, primeira vez. E aí depois eu quero que você se apresente, tá bom? tá ok. Bom, o INTAC é um instituto, né, de neurociência. Eu trabalho com neurociência já há muitos anos. E eu tenho especialização em neurociência aplicada à saúde e aplicada à educação por Harvard, né? E sou professora de formação, sou uma apaixonada pela educação e por desenvolver pessoas. Então, eu montei esse instituto já desde 2000. Eu já tinha uma outra empresa e aí eu transformei a Apoio e Soluções Inteligentes no Instituto Intac. Mas eu já trabalho com isso desde 2000 e... Não, 2000 não, mil e... Ixi, é tanto tempo. Desde 2016, que eu estou trabalhando especificamente com neurociência, né, aplicada à educação e à saúde. Então, eu tenho já um tempinho aí estudando profundamente, fui professora de pós-graduação por muito tempo de neuropsicopedagogia e de psicopedagogia, daí desisti de estar em sala de aula e montei um instituto para que eu pudesse atingir mais pessoas, né? E a gente tem aqui no Instituto cursos de especialização nessas áreas e atendimentos. Então, tem tanto a parte de formação de profissionais como a parte de clínica. Então, aqui eu tenho uma equipe, um time de neuropsicopedagoga, sou eu e a Elisete, temos outros profissionais que trabalham em parceria com a gente, médicos, psicólogos, neuropsicólogos, com esse objetivo, principalmente de trazer melhor qualidade de vida, não só para as pessoas que têm algum transtorno ou alguma condição diferenciada, mas também para todas as pessoas que têm questões relacionadas à insônia, à ansiedade, ao estresse, todas essas coisas que o nosso dia a dia hoje tão agitado proporcionam para a gente, né? Então aqui a gente pensa muito no bem-estar e na qualidade de vida em primeiro lugar e olhando sempre para as pessoas como um ser integral, né? A gente nunca olha para uma doença ou para um transtorno ou para uma questão específica. Aqui a gente tem esse olhar integral, a gente tem essa prioridade de olhar o ser humano como um todo. Para mim é essencial para qualquer tipo de coisa que a gente precise lidar com as pessoas de um modo geral, né? A gente tem que olhar para a pessoa como ela é completa e não para alguma questão específica. Eu acho que isso faz toda a diferença no atendimento e nos resultados, principalmente. Então é isso, a gente está aqui em busca disso, né? E queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, que hoje a gente vai falar sobre inclusão e sobre ser parte, né, de todo esse processo. Então tá, agradeço o convite, né? A Luana falou comigo na hora, eu falei, não, sem problema nenhum. Bom, a Luana é casada com meu primo, né? O Antônio Carlos, que é um pequeno grande homem, né? Enorme que ele é. E eu sou casada, mãe de 3 filhos, tenho 2 meninos, aliás, 2 rapazes, e a minha caçula é a Renata, hoje está com 16 anos, foi diagnosticada com autismo aos 5 anos e meio. Então, assim, o ano passado, quando
A Renata teve o diagnóstico, antes de ter o diagnóstico, né? Ela começou a ter algumas, vamos dizer, mudança de comportamento assim mais evidente aos 4 anos de idade, né? Que aí depois eu estudando, correndo atrás, entender o que era o autismo, porque nesse período há 11 anos atrás a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mal tinha O um acesso à Orkut. informação era muito mais difícil, né, Mara? É muito mais difícil. Então, tudo que eu achava era material em inglês, eu tinha que traduzir para me poder entender. E, e demorou-se 1 ano e meio para se fechar o diagnóstico. Por quê? Porque era menina, mascarava Assim, os sintomas, e naquela época tinha que responder todos os critérios, senão não fechava o diagnóstico. E por isso foi muito demorado. Eu passei por muitos profissionais. Mas quem me deu muito suporte na época foi o Dr. Rodrigo Ábido, que foi o psiquiatra da Renata por muito tempo. É um grande amigo meu até hoje. E aí ele falou, não, você vai ter que passar pela Lilian Fer, que é uma fono também espetacular. Inclusive, eu estudei com a Lilian na época de escola, né, na auxiliadora. Então, assim, foi fantástico a avaliação dela. Foi 1 mês de avaliação, dela atendendo a Renata, tudo. E conseguimos fechar o diagnóstico. Então, assim, naquela época a gente não tinha os recursos que nós temos hoje, as informações que a gente tem hoje, o conhecimento que se tem hoje, apesar de ainda ser pouco, né, assim, difundido, mas é muito mais rápido, né, para você ter informação hoje em dia. E na minha época não tinha. Então, assim... eu costumo dizer que quem quer saber encontra a resposta. Exatamente. Né? E aí eu comecei, né? Comecei o único lugar que se falava em autismo na época era a AMA, Associação dos Autistas. Tanto que o Dr. Rodrigo me encaminhou para lá, porque eu não encontrava profissional com especialidade para atender um autista. Eu só achei na AMA. Então, assim, a Renata, quando entrou lá, em 6 meses de atendimento com a fono de lá, que é a Adriana, a Renata voltou a falar, porque assim, a Renata teve como a gente fala, o autismo regressivo, né? Ela teve ela tinha umas características, mas a gente achava porque ela era caçula, porque ela era menina, então a gente não levava muito em consideração. Ela dava na pontinha dos pés, o pessoal falava, ela vai ser bailarina. Ela tinha um choro inexplicável, ela porque ela é caçula. A Renata não dormia direito, né? O grande problema da Renata sempre foi o distúrbio do sono. Então, assim, só que a gente não percebia, não entendia isso como as características, na verdade. Né? E que na realidade ela não estava dentro do marco de desenvolvimento que tem que ter, né? E hoje eu entendo que qualquer sinal de que não esteja dentro do marco de desenvolvimento é um alerta, não necessariamente. Sim, precisa ser investigado, né? Mas tem que ser investigado. Então, assim, e aí a gente teve que... Aí quando, por exemplo, todo mundo fala, mas é assim mesmo? Ela dormiu com dor diferente? Sim, porque houve a poda neural, que aí eu fui estudar o que era a poda neural, que todo mundo tem essa poda neural ao longo da vida, né? Então, assim, aí realmente ela dormiu e acordou totalmente diferente. Ela ficou uma criança apática, parou de falar. Então, assim, foi um período muito difícil. A Renata teve uma regressão muito grande. Então, assim, começar de novo, né? Aí teve que treinar as habilidades que ela já tinha, teve que treinar de novo. Então, aí a gente foi. E ela tem um diagnóstico de autismo considerado grau 2. Agora mudou tudo, né? Ela é o espectro do autismo. Mas, assim, então, mas ela é no grau 2, moderado, né? Na época deram, assim, como ela não respondia a todos os critérios, ficou autismo atípico, né? Então, assim, mas ela está dentro do espectro, né? Ela tem hoje uma qualidade de vida muito boa, né? Por quê? Houve a intervenção, eu corri atrás. Ela nunca fez aba, porque na época que não tinha profissionais gabaritados. Então, assim, eu rodei muito até achar uma psicóloga que atende a Renata até hoje. Ela começou a atender a Renata aos 8 anos de idade. Você vê, de 5 anos e meio que eu fechei o diagnóstico, eu só fui encontrar uma psicóloga que realmente atendesse a Renata aos 8 anos.
né? Então, assim, E olha o olha que você é período uma mãe que... que busca. Exatamente, olha o período, né? E que ela poderia ter tido ganhos que não teve. Uhum. Enfim, mas eu falo que a vida da Renata é antes e depois de Kátia, que é a psicóloga dela, né? Então, assim, mudou, Como é o assim, nome dela? Kátia, Kátia Cá. Silva. E, assim, ela conseguiu... E, assim, na época, para mim era inovador. Ela atendia na casa. Então, assim, Como que isso foi é? ótimo para mim, né? Porque era um É, estresse quando eu ia sair com a para a Renata. pessoa com autismo é o mais indicado, né? Tanto que hoje os protocolos ABA, a maioria eles são feitos em casa, né? E Exatamente. que visão avançada que ela já tinha na época, né? Porque não tinha ainda Exatamente. isso tudo E ela, e estruturado da ela, forma e que ela é só hoje. atende, e ela, até hoje, ela só atende na casa. Então, o atendimento da Kátia sempre vai ser individual, na casa, ela atende a família. Então, assim, ela atende várias especialidades. Então, assim, tem uma experiência muito boa. E, assim, sempre me deu muito suporte na questão da escola, né? Assim, a escola que a Renata tá é uma escola muito parceira, onde a Renata, eles têm total liberdade, assim, às vezes nem fala comigo, já fala direto com a Kátia, sabe, assim, quando tem algum problema, intervenção que tem que ser solicitada a presença dela, ela vai, faz as visitas, então, assim, eles dão essa liberdade, entendeu? Assim, porque eles querem atender da melhor forma possível ela dentro. Isso, além de ser um direito garantido por lei Aham. que ela tem, é uma questão de bom senso até da escola, né? Porque a escola que não abre esse espaço, tem muitas que infelizmente ainda não estão conscientes em relação a isso, que dificultam o trabalho do profissional, ela está dificultando o seu próprio dia a dia, né? Porque Exatamente. quando a pessoa está inserida, está sendo vista, as questões estão tendo suporte quando é necessário, flui com muito mais leveza, com muito mais facilidade, tanto para a escola, como para o aluno, como para a família, como para todo mundo envolvido no processo, né? Exatamente. Infelizmente, a gente ainda tem um pouco de resistência, tem escolas que acham que a gente está indo na escola para apontar erros, E para não falar. é. E é muitíssimo pelo contrário. Eu já tive Exatamente. experiências assim super desagradáveis em visitas em escolas. Super desagradáveis mesmo, assim, sabe? Parece que você tá indo lá para Eles têm um uma medo, guerra, né? né? Tem um E aí medo assim. você vai com um jeitinho e tal. Eu depois sempre consegui depois realizar bons trabalhos em todas essas escolas. Foi só um primeiro impacto, um primeiro momento. Mas esse período em que esse trabalho começou, né, há uns 5, 10 anos atrás, era uma resistência muito grande quando você, como profissional, ia visitar uma escola. Nossa, você não faz ideia, assim. Eu Era uma sei. barreira mesmo. É, você faz. E hoje eu Hoje, graças a tô, Deus, isso já melhorou bastante. hoje eu tô como coordenadora do setor clínico da Associação Juliano Varela, que hoje também atende autista, não Ai, eu não só sabia, não. síndrome de Down. Começou tem um ano e pouquinho já. Eu comecei a atender aqui em setembro, finalzinho de setembro. E a gente está aqui desenvolvendo um trabalho muito bacana. A gente tem um trabalho de avaliação e laudo, né? Nós temos uma equipe de psicólogo e de fono que faz essa avaliação, né, de diagnóstico, junto com a nossa neuro, que é a doutora Maria Eulina, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação bem, aplica todos os instrumentos, a gente tem vários instrumentos aqui que a gente utiliza, né, para essa avaliação de teste, de tudo, tanto de fono como de psicóloga. E assim, eu faço acolhimento dos pais aqui também, né? Então, assim, ontem eu falei assim, ontem foi o Dia das Mães, porque ontem eu só atendi mãe com problema escolar, problema de suporte mesmo, de estar desesperada, não saber mais o que fazer com o E filho, sabe? fazer. Assim, assim, mães assim que estão no limite do limite do limite, entendeu? Assim, Uhum. e assim, assim, eu vejo, para mim, hoje é uma missão, né? Tipo assim, eu tô aqui compartilhando O com que eles. você já viveu, né? Exatamente. Então, assim, eu já vivi várias situações, né? Por exemplo,
minha filha tem uma crise sensorial igual aquele menino que teve da Latam, né, que repercutiu no Brasil todo. A minha filha já passou por uma situação semelhante daquilo, né? Então, assim, é muito complicado. Hoje, graças a Deus, a Renata, ela consegue esperar, ela fica numa boa. Lógico, ela tem que estar com o celular na mão, né? Se ela não tiver alguma coisa para distrair também, Isso. já é muito pedir para ela, né? Mas ela consegue ficar num lugar onde tem um certo barulho, que antes era impossível. Por exemplo, essa semana eu tive que levar ela no São Lucas, porque ela estava com o nariz demais congestionado. E ela pediu para mim, mamãe, vamos no médico, que eu não estou bem. Então, assim, quando ela pede é porque realmente o negócio não está bem, né? E aí eu cheguei lá, era no dia da consulta do doutor Silvino, né? Tava E lotado. lotado. Aí a menina falou assim para mim, olha, nós temos o doutor Weimar também. Eu falei, não, pode ser, não tem problema. Era paciente do doutor Silvino, mas pode ser com ele. E aí a Renata, e aquilo lotado, né? Falou, olha, ela é paciente autista, né? Ela tem direito à prioridade. Aí a menina falou, não, tudo bem. Aí ela colocou numa outra sala, e aí tinha uma criança chorando. E ela virou e falou assim para mim, mamãe, essa criança está me incomodando muito. Aí eu falei, filha, mas ele está com dor, por isso que ele está chorando. Ah, tá bom. Então, se fosse outra época, jamais. Primeiro, que eu não ia conseguir ficar ali. Segundo, que eu ia fazer uma estratégia que eu sempre fiz com meu marido antigamente. Ele ficava com ela ou em casa ou no carro, dando volta. Um paciente, aí eu falava, pode vir. Aí ele vinha. Cansei de fazer isso, né? Então, por quê? Porque ela não conseguia ficar parada ali, né? Então, e as pessoas precisam entender essa questão da prioridade do atendimento. Não é privilégio. É porque, assim, não é uma questão de escolha. É uma falta de uma habilidade. Não tem habilidade de conseguir ficar ali aguardando. A sensibilidade auditiva impede. São várias questões neurológicas que impedem que a pessoa consiga estar ali aguardando como uma outra criança conseguiria, né? Então, não é uma questão de privilégio. É uma questão de necessidade legítima. Exatamente, Né? a questão da máscara. Por isso que é tão importante a informação, né, Mara? Por isso, assim, eu me dedico a todo ano, mês de abril, fazer assim, são muitas lives, são muitas conversas, e não só no mês de abril, mas a gente intensifica bastante nesse período, né, nesse mês que é dedicado ao autismo, para levar informação, para quebrar um pouco de preconceito, para quebrar um pouco dessa aspereza que as pessoas têm em lidar com isso, para desmistificar. Igual a questão das máscaras, né? Eu fui abordada várias vezes quando eu entrava no mercado, quando eu entrava... Nossa, e assim, as pessoas vêm com uma agressividade em cima de você. Uma agressividade absurda. Aí, e eu falava assim, gente, ela é autista. Aí teve um dia que o rapaz falou assim, de um funcionário de mercado, falou assim pra mim, ah, mas a senhora tem que andar com um botão, alguma coisa explicando que ela é autista. Eu falei, gente, já vou criar mais um rótulo na minha filha, né? Então, assim, sabe Pelo assim? amor, né? Então, é assim, eu acho assim, que a pessoa tem dúvida, chega e pergunta, minha senhora, por que ela tá sem a máscara? Aí eu vou explicar. Ah, tá, tudo bem. Mas assim, as pessoas, sabe, falta... Já chegam agredindo. Exatamente. Então, assim, eu também estou fazendo lives esse mês, todos os dias, justamente para isso, para a gente estar abordando vários assuntos. Hoje eu vou estar entrevistando uma fono, né, falando da importância da fonoaudiologia no tratamento do autista. E, assim, abrindo a cabeça das pessoas mesmo. As pessoas têm que ouvir, têm que entender. Eu sempre falo, mais informação, menos preconceito, né? Porque com informação você consegue entender as situações, né? Lidar melhor com tudo isso, Exatamente. Né? Ô, Mari, eu queria te fazer uma pergunta. Eu recebi algumas perguntas aqui quando eu coloquei sobre a nossa live. E uma delas foi assim: como que os pais podem ensinar os filhos que não são autistas a lidarem com os coleguinhas, por exemplo, ou com as crianças que são autistas. Assim, você, como mãe, o que você diria para essa mãe que fez essa pergunta? Eu primeiro já respondi ela lá no Instagram, mas assim, eu achei sensacional a pergunta dela, porque que bom que as pessoas estão se preocupando em preparar os filhos para lidarem com essa diversidade, né? Com essa questão que eu falo, né? Eu estudo muito
E a gente tem estudos que mostram que o autismo é uma pandemia, tá? Que ela precisa Sim. ser vista como tal. A quantidade de pessoas que serão diagnosticadas nos próximos 10 anos é absurda, porque a gente está tendo outros recursos para fazer esse diagnóstico. Então, assim, é uma questão de saúde pública. Sim. Apesar de não ser uma doença, é uma questão de saúde pública, porque impede a questão da boa qualidade de vida de algumas pessoas, e não só da pessoa que está diagnosticada, mas de toda a família envolvida, né? Então, assim, o que você diria para essa mãe? Assim, primeiro, eu queria parabenizar essa mãe, porque sensibilidade, está se preocupando com isso, de estar orientando o filho, e eu acho que isso é legítimo e todas as mães deviam fazer isso, né? Eu já tive várias conversas com os meus filhos sobre isso, porque quando eu decidi trazer a minha clínica para o mesmo imóvel que é a minha casa, apesar de ser bem separado, é no mesmo imóvel, então meus filhos estão convivendo. Eu tenho 4, né? Então, assim, eles aprenderam a conviver com essas crianças e acompanhar o desenvolvimento delas. Então, eles têm já todo esse preparo, essa sensibilidade e o entendimento de qual é a diferença do que pode fazer perto deles, o que não pode tocar, que não pode gritar, tudo isso. Né? Mas a maioria das mães não tem essa preocupação. Eu achei muito bonitinho. Eu acho assim, parabéns para essa mãe, né? Que esse olhar, né? Primeira coisa, ela precisa conversar com a mãe dessa criança que tem autismo, para essa mãe falar como que é o filho dela, o que desencadeia uma crise, né? Como que ele gosta de ser recebido. E essa mãe que fez a pergunta, conversar com o filho, explicar o que é autismo, porque a criança entende. Mesmo Claro. que, né? Você senta e conversa, ó, autismo é uma síndrome, né? Que ele vai, é como se fosse uma síndrome de Down, né? Ele tem essa dificuldade de entendimento, né? Então, assim, conversar. Existe, dependendo da idade da criança, tem um gibi que o Maurício de Souza fez, muito bacana, que é o que criou a Turma da Mônica. Ele tem um personagem lá que é autista. Então, assim, tem vários vídeos no YouTube, em vários lugares educativos, né? Você poderia pôr um vídeo desse pôr para a criança e depois conversar com a criança sobre isso. E conhecer aquele coleguinha de sala. Eu acho assim, que porque cada autista é individual. Cada autista tem as suas habilidades, tem as suas particularidades. Então tem que conhecer. Então, assim, e também seria muito legal essa mãe ela mesma propor na escola, fazer uma roda de conversa, levar um profissional, você, outra pessoa, para conversar com os pais dessa sala, sabe? Eu acho que aí é realmente uma inclusão, entendeu? Sim. Nesse momento, entendeu? Então, assim, isso seria a minha sugestão para essa mãe. Tem o Instagram da Maiara Gaioto, que é uma psicóloga, né, que já escreveu vários livros, e ela coloca várias coisas, assim. Ontem eu vi um gibizinho que ela colocou sobre as crises sensorial, como que acontece, o que que serve, sabe? Então, assim, são coisas, assim, lúdicas, fácil de qualquer ser humano entender, entendeu? Muito legal. Então é isso, né? Levar informação, levar uma informação acessível para a criança de uma maneira lúdica, né? Conversar e buscar esse apoio da escola. Muito legal isso, né? De sugerir que seja feita uma roda de conversas. Legal. Eu vou depois mandar o link dessa live aqui para ela assistir e ver a tua resposta. Isso. Uma outra pergunta que me fazem, e que não é só uma pergunta, mas é uma constatação minha como profissional, é em relação à dificuldade dos pais em aceitar o diagnóstico. Eu tenho pacientes que fogem do diagnóstico de uma maneira assim que, para mim, me corta o coração, porque quanto mais rápido a gente tiver esse diagnóstico, mais rápido a gente começa as intervenções e melhora a qualidade de vida da família mais rápido. Então, eu vejo como um contraponto essa fuga, né? Essa não aceitação. Mas ok, é parte do ser humano isso, né? A gente sempre idealiza um filho. Eu não sei que loucura é essa, né? Porque nenhum filho é perfeito, mas a gente idealiza um filho perfeito, né?
e eu vejo muitas crianças hoje que não têm síndrome, que não têm transtorno, que não tem nada, que dão muito mais trabalho para os pais e muito mais dor de cabeça do que um que tem, né? E assim, eu acho isso, enfim. Mas uma fuga em relação a esse diagnóstico, uma negação, né? Um certo preconceito, inclusive, né? De ser parte dessa comunidade, né? Dessa situação, né? Que eu gosto de falar como desse ambiente, porque assim a gente vai ter que viver uma ambiência diferente. Não dá para fingir que é tudo igual. Eu acho também a gente não pode ser exclusivo, mas também não pode ser ignorante de achar que é igual. É uma condição especial, sim, que requer cuidados especiais, sim, que requer um olhar diferenciado, sim, como qualquer ser humano. Um ponto é aí, como qualquer ser humano. Todo mundo tem um ponto em que não está legal em alguma coisa, um aspecto da vida que requer mais atenção e cuidado. E ok, e tá tudo bem, ninguém é perfeito. Eu acho que esse é o primeiro passo para aceitar, né? Que é uma condição diferente e que qualquer pessoa pode ter. Eu falo ser abençoado com um filho assim, porque eu não sei. Eu acho que, como eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, sabe? E vejo quanto essas crianças têm um potencial incrível e uma capacidade incrível. Eu falo, gente, eu não consigo ver isso como um grande problema, assim, como as pessoas veem. Porque eu tô imersa nesse mundo. Eu sei que é diferente, né? De uma pessoa que não tem contato com isso. Mas, assim, qual a sua dica para essa mãe que está fugindo do diagnóstico? O que você falaria para ela? Você deve lidar com isso diariamente no teu trabalho também, né? É assim. Bom, eu, Mara Rúbia, meu perfil é assim, quando eu tenho algum problema, eu não jogo para debaixo do tapete, eu vou atrás, regaço, o problema é esse, então vamos encontrar uma alternativa para resolver. E foi assim com a Renata. Mas eu vejo muitas mães que têm, apesar de já ter o diagnóstico, já estar fazendo tratamento, e continuam naquele luto, naquele sofrimento, naquela raiva mesmo do autismo, né? Algumas até falam para mim, eu odeio o autismo. Eu também não gosto do autismo, né? Mas ele faz parte da minha vida. Então, eu tenho que procurar aceitar ele de alguma forma. Se eu não consigo fazer isso sozinha, procurar uma ajuda, né, de algum profissional, ou até de uma mãe, né? De trocar informação, né, e entender. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu achava o seguinte, que a Renata ia fazer um tratamento e ela ia voltar ao normal. Que ela ia sarar, né? Se fosse uma doença. Exatamente. Depois eu fui entender que não era uma doença. Doença tem cura, né? E aí foi caindo a ficha aos pouquinhos, né? Que o autismo é pro resto da vida. Né? É uma condição. Então, é uma condição. Então, assim, isso foi caindo aos pouquinhos. Eu comecei a entender, né? Porque eu ficava perguntando para as outras mães que já tinham filho e tal. Eu falava, mas como é que é? Ah, isso passa. Passar como? De que forma, né? Eu sempre fui muito... Procurava o que era. Então, o meu conselho é o seguinte. Primeiro, você tem que entender o que é o autismo, estudar, para você poder atender seu filho. Procure uma pessoa, um profissional ou alguém que você possa conversar sobre o assunto. Colocar seus medos, as suas angústias, porque só assim você vai conseguir suavizar esse diagnóstico. Porque realmente você constrói, por exemplo, eu tinha 2 filhos homens, de repente vem uma menina. Então eu construí um castelo, vai ser minha princesa, vai ser isso, aquilo. Depois do diagnóstico, eu tive que destruir aquele castelo e construir outro. Entendeu? De outra forma. Então, assim, eu sempre quis colocar na xuxinha, coisa colorida na minha filha. Ela não suportava que encostasse na cabeça dela. Então, assim, sensibilidade. eu tive que me adaptar. Né? Então, assim, se você ama seu filho, né? Que toda mãe ama, eu tenho certeza disso, você vai ter que se adaptar, você vai ter que procurar uma forma de encontrar, superar esse luto, né? Não é fácil, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas existem alternativas, né? Eu tenho um grupo de mães que a gente
tem um projeto que chama Integrar TEA, onde a Meire tem um terreno que ela disponibilizou, ela criou um parque onde as crianças que têm autismo possam ir lá e não ser julgadas. Lá nós temos brinquedos que tem brinquedos que até mais de 150 quilos. Então, ela já pensou Em tudo. Em tudo. E a gente, dentro desse projeto, que funciona todos os sábados à tarde, dentro desse projeto, nós temos o projeto Cuidando de Quem Cuida, porque a gente começou a observar as mães extremamente estressadas. Existe um estudo também que fala que mãe de autista tem um estresse pós-traumático igual um soldado em guerra, né? Sim. Porque está sempre em alerta. Sempre, então, sim. Tem que estar atento sempre. Não tem como. Exatamente. Então, a gente tem esse projeto Cuidando de Quem Cuida, porque um dia até eu quero que você... A gente faz uma vez no domingo de manhã. Esse mês vai ser dia 24. Você está convidado a conhecer o nosso espaço. Que legal. Se eu estiver em Campo Grande, eu quero ir sim, com certeza. E a gente faz o acolhimento dessas mães e a gente leva profissionais para dar uma palestra, para falar, dar dicas. Ai, que maravilha. Entendeu? Então, assim, a gente tem mães que estão desde o início, que melhorou bastante, sabe? Assim, muitas falam, olha, se não fosse isso aqui, eu não sei o que seria de mim. Porque a gente sabe que é uma sobrecarga muito grande, né? É uma sobrecarga. Você, uma mãe que tem dificuldades financeiras, porque o tratamento para autista não é medicamentoso, é terapêutico. Então, vários profissionais. É multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a gente... É caro, né? Então, às vezes, você tem que brigar com o plano médico. Você tem que brigar para conseguir um laudo. Você tem que brigar, às vezes, a Casa de Saúde para conseguir um medicamento. Então, é tanta briga que você está no último grau de estresse, né? Então, assim, mesmo tendo leis que amparam os autistas, mesmo assim, existe um... E a gente sempre fala, né, que mãe de autista é conhecida como barraqueira, né? Mas por quê? Porque tudo que nós temos hoje foi graças a uma mãe de autista, a Berenice Piana, assim, e ela teve uma luta solitária no início, né? E ela conseguiu que seja aprovada uma lei, porque até então, até 2012, o autista não era visto como uma pessoa com deficiência, né? Então ele não podia, a mãe não podia tirar um LOAS, um BPC, que são benefícios que podem ajudar, porque tem mães que não podem trabalhar, tem mães que precisam ter um atendimento exclusivo ao filho, né? Sim, então, dependendo assim, do grau, né, a gente tem que tem que estar ali 24 horas por dia, não tem o que fazer, né? Tem que ter alguém muito. Tem pessoas que requerem esse cuidado maior. E a gente montou esse projeto para isso, para dar esse, no mínimo, o mínimo possível, entendeu? E aí a gente tem um grupo, sempre vai trocando informação. E isso que a gente está fazendo, que eu faço hoje em dia, que eu ajudo mães nesse sentido. Mas o meu conselho é isso: entenda o que é autismo, procure uma pessoa, um profissional para te ajudar, para você atravessar esse processo. Porque tem pessoas que têm facilidade e tem outras que não, né? E essa é a minha orientação. Certo. Como que funciona aí o trabalho da Juliana Varela em relação aos autistas? As pessoas precisam ser encaminhadas para ir? Elas podem procurar voluntariamente, assim, para quando tem necessidade de algum diagnóstico, alguma coisa? Como são os custos? Explica para a gente como que funciona. Então, aqui ela vai passar primeiro por uma entrevista com a assistente social, né? A assistente social vai fazer uma entrevista com ela, ver. E aí, através dessa entrevista com a social, ela vai encaminhar para mim. E aí a gente vai colocar na lista de agendamento, né? Por exemplo, se é para laudo, aí ela vai entrar na lista de avaliação e laudo. Ela já tem o laudo, ela precisa de atendimento psicológico, fonoaudiológico, neurológico, psiquiátrico. Aí a gente vai colocar na fila, né? Nos encaixes que a gente tem. E vai encaixando conforme vai subindo e a gente vai encaixando. Entendi. Mas a questão financeira, assim, a gente sempre pede uma ajuda de quanto a pessoa pode pagar, entendeu? Entendi. Desde que ela é uma contribuição consciente ser atendida, tá? É uma ajuda voluntária, depende muito das questões das condições financeiras da família. E
E aí a gente, depois que ela entra, que ela é matriculada, aí ela tem um atendimento na unidade 1 ou na unidade 2, que é o polo. Lá a gente tem atividades complementares, que é natação, capoeira, atividade física, né? Então, assim, depende muito, por exemplo, às vezes a criança vai entrar aqui e vai fazer só a fono, só a psicólogo, depende do que aquela criança está precisando no momento. E depende também da disponibilidade de vaga que eu tenho no momento também. Hoje eu já tenho mais de 600 crianças matriculadas aqui. Nossa, É bastante gente. é bastante gente. Uau! Eu acabei de consultar a minha atualizar, tinha 601 já matriculadas. Entendeu? Incrível, parabéns, porque ó, eu conheço o Juliano Varela de muitos anos atrás, porque eu tenho um primo que é síndrome de Down e ele foi para aí pequeno, eu acho que, sei lá, ele devia ter uns 4, 5 anos, 6 anos por aí, e ele hoje já tem 40. Então, assim, ele fez tudo aí, ele teve uma vida ativa, trabalhou, teve anda de ônibus, agora não, porque ele mudou para Bonito, mas quando ele morava aqui em Campo Grande, ele andava de ônibus para todo lado, trabalhou muitos anos, foi o primeiro portador de síndrome de Down que trabalhou no Comper, foi o primeiro a ser contratado, depois isso virou até eles contrataram outros, assim, né? O Jefferson foi o primeiro, super independente, gente, ele é assim, putz, super A Juliana desenvolvido. Varela se preocupa muito com isso. A Malu, É, né, foi muito legal a o presidente da trabalho. associação, a gente tem agora a cozinha inclusiva, que eles têm um trabalho que eles fazem, inclusive eles estão fazendo ovos de Páscoa agora, aceitando encomenda, eles estão produzindo ovos de Páscoa, é uma graça, você precisa ver. Vou mandar para você depois. E eles têm um trabalho muito bacana com a cozinha, inclusive nós temos um chefe, o Dudu, ele faz um trabalho com essas crianças, é muito legal. Então, assim, é uma forma também de colocar essa pessoa produzir ao longo da vida, né? Sim, Porque e se sentir útil, né, Mara? Assim, porque assim, exatamente, eles têm certas limitações? Tem, ok. Tem uma condição diferenciada? Tem, ok. Mas eles são muito capazes, né? Eles tendo uma qualidade de vida que dê o suporte necessário para que eles possam desenvolver as habilidades que eles têm, principalmente os autistas são extremamente inteligentes. A gente tem muitos autistas com altas habilidades. O hiperfoco ajuda muito nesse caso, né, de desenvolver uma habilidade para o trabalho. O portador de síndrome de Down também, né? A pessoa com síndrome de Down também. Então, é muito legal esse trabalho de vocês, assim, de inserir socialmente no mercado de trabalho, né? E não exato. só para um trabalho externo, mas mostrar para eles e treinar essa habilidade, essa capacidade de fazer mesmo que seja em casa e que tenha alguém que saia para vender, que possa comercializar, mas que eles consigam produzir. E eles são totalmente capazes, se eles estiverem tendo o suporte necessário, né, de desenvolvimento, eles conseguem muitas coisas. É muito legal, né? Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria te fazer mais uma pergunta que é o seguinte: o quanto você acha que a gente avançou? Assim, o que você acha que foi o principal avanço de quando você diagnosticou a Renata para hoje? O que você acha assim que foi a principal coisa que mudou positiva em relação ao autismo? Primeiro foi a Lei Berenice Piano, né? Que aí a gente passou a ser visível. Até então era todo mundo invisível. Isso já foi um ganho muito grande. Porque na lei fala do diagnóstico precoce, né? Então, isso hoje a gente percebe que ainda existe, não existe muito mais. Antigamente tinha assim, quando a criança demorava para falar, a gente ouvia do pediatra: ah, mãe, cada criança tem seu tempo. Hoje a gente sabe que não é assim. Que teve um atraso é um sinal de alerta. Tem que Então, respeitar os assim, marcos de desenvolvimento e estar atento, né? exatamente. Então, isso melhorou, né? Essa questão melhorou bastante. Eu não sei nos outros estados, eu sei que por aqui, assim, eu acho que o diagnóstico melhorou muito nesse sentido. Tem mais profissionais, antigamente não tinha profissionais, hoje a gente tem mais profissionais.
né? Então, as pessoas começaram a perceber que tem que se preparar, tem que se especializar mesmo, né, para o atendimento. Então, isso foi o que eu acho que melhorou. O que precisa melhorar mais ainda é a informação para a sociedade, o grande público, Uhum. né? Eu acho isso que falta, essa informação, melhorar mais essa comunicação com escola, né? Isso precisa ser melhorado ainda. Melhorou muito, mas precisa melhorar mais. Tem muitos problemas ainda. Uhum. Então, assim, o que falta mesmo é muita informação de campanha mesmo, sabe? A nível nacional, de falar. Conscientização, né? Exatamente, conscientização mesmo. A nível de grande público, porque existe uma pesquisadora americana, não sei se você conhece, a CENEF, ela Eu já tive acesso a artigos dela. Uhum. em 2017, ela fez uma publicação falando que metade da população em 2025 seria autista. A linha de pesquisa dela seria referente a uma Ela população. traz muito essa questão de que o autismo é uma pandemia, aquilo que eu estava falando, né? Exatamente. Então, É uma assim, pandemia nós já estamos. silenciosa, ela usa esse termo. Exatamente. Então, nós estamos em 2022, 2025 está aí, né? Então, a sociedade tem que preparar para receber esse público. A sociedade tem que entender para receber esse público, né? Essa família. Então, assim, tem que se preparar, tem que se conscientizar mesmo e todo mundo conhecer, né? Para poder atender esse público, porque senão vai, é o que você falou, é uma pandemia silenciosa. Então, assim, e se a sociedade não se preparar, vai ser um caos daqui para frente, É verdade. né? É verdade, porque impacta todo mundo, né? Sim, impacta tudo, impacta a questão financeira, porque alguém da família deixa de trabalhar, deixa de produzir, vai entrar com pedido de BPC, vai onerar o Estado. Então, assim, a sociedade tem que Tá pensar consciente, né? exatamente. Ô, Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu percebo isso aqui, assim, eu estou falando bem informalmente, tá? Não é nada partidário, até porque não é o meu perfil. Mas eu percebo nos meus clientes aqui que as crianças que estão inseridas nas escolas públicas, pelo menos aqui na nossa cidade, aqui acho que pontualmente em Campo Grande, elas têm um melhor suporte do que nas escolas particulares. Eu não sei se você já analisou isso de alguma vez, assim, de alguma forma. Mas eu percebi com os meus clientes isso, que a escola pública tem mais acolhimento e melhores instrumentos para lidar do que a escola Assim, particular. Você já pensou sobre isso? Você tem algum dado em relação a isso? dado específico não, mas eu vou te falar o seguinte: a gestão anterior da prefeitura foi a melhor gestão na questão da educação especial. Ela era referência nacional, para você ter uma ideia. Sim, que E ótimo. hoje não existe mais isso. Então, Entendi. assim, se perdeu nisso aí. E o que eu tô falando é muito Funciona, de um tempo atrás, porque assim, eu dei aula muito tempo em funciona pós-graduação e a maioria dos meus alunos na especialização em psicopedagogia e em psicomotricidade eram professores do município, sim. sabe? Então eles estavam muito bem preparados, estavam buscando muito essa informação, sabe? Por isso Sim. que eu Então, por isso que eu percebi. falar, a gestão anterior, não essa gestão agora, a gestão anterior Aham. realmente ela fez um trabalho excepcional. Tinha um trabalho de referência para o Brasil. Nessa nova gestão não aconteceu isso, muito Não contrário. aconteceu. Desconstruiu tudo que tinha se Putz, que ganho. perda, hein? Nossa, Foi isso uma é uma perda coisa muito que grande, não podia se deixar acontecer jamais, né? jamais. E assim, o que eu vejo que funciona por causa da lei, né? Tanto do estado e município. A escola particular, ela ainda não se encontrou nesse contexto. Existe muito processo contra a escola, é um estresse muito grande. Só que hoje eu vejo que também as escolas, principalmente do município,
está tendo alguns problemas. Depende muito do Da gestor daquela escola. Entendi. Entendeu? Se o Entendi. gestor daquela escola é uma pessoa que tem uma visão sobre a inclusão correta, aquela escola vai funcionar bem, entendeu? Então, depende muito. Então, assim, não existe ainda uma coesão. Não tem ainda. Isso aí Entendi. está muito deficitário. Certo. Porque assim, ó, eu tive algumas situações bem pontuais de clientes que precisavam de professor de apoio, por exemplo. Estavam em escola particular, a escola tipo se recusou a oferecer um professor de apoio. E a alternativa que a mãe conseguiu foi, para não entrar numa briga judicial, foi colocar o aluno, né, o meu cliente, numa escola do estado. E lá ele teve um suporte necessário, foi muito bem acolhido. Eu tive uma outra experiência que foi com uma escola do município. Mesma situação, a criança estava numa escola particular que ele estudava desde pequeno, que todo mundo conhecia a família, e quando chegou a demanda, não foi atendida. E aí a mãe precisou tirar e colocar numa escola do município. Gente, isso me choca. Isso é uma coisa assim que me revolta. Porque eu falo, Exato. Senhor, como assim é um direito adquirido? Não é Exato. possível. A gente está vivendo isso, né? Na E eu gosto idade de falar sempre que eu tenho oportunidade com alguém que entende, que vivenciou e que tem experiência, porque eu acho que isso tem que ser falado. tem. Isso não pode Tem que ficar ser embaixo falado do assim. tapete, sabe? Na idade, o que Essa que omissão acontece? das As escolas escolas, em, principalmente em oferecerem o que é, é direito, né? Obrigação. as escolas, elas são assim, elas só se Não estou preparam quando generalizando, tá? surge Não estou um dizendo que sobre problema. todas. Eu estou dizendo que, assim, nesses dois casos Alguns específicos que casos, eu né? tive. Isso. Não estou Não, generalizando. e Pode tanto ser que que nós tenha um não estamos outro citando posicionamento. nomes, né? A gente Isso. não está citando nomes. Eu falo assim, que as escolas, elas têm que se preparar antes do problema chegar. Então, tipo Uhum. assim, qualquer escola, independente estadual ou particular, olha, nós podemos receber alunos com autismo. Então, como que eu vou tratar esse paciente, esse aluno aqui dentro? De que forma, que melhor maneira eu posso atender? Ela tem que preparar a equipe dela, desde o porteiro, merendeira, todo mundo tem que estar entendendo quem é o aluno X. Por que Uhum. esse aluno X faz isso, entendeu? Toda Peculiaridades de cada escola tem um, que né? conhecer. Então, essa escola tem que ter um protocolo de atendimento. E eu vejo que isso não acontece. Entendeu? Para isso existe o PEI, que é um plano educacional Sim, individualizado, que você faz adaptações do material. Eu vejo que sim. Eu dei quase, aula eu muitos hoje, anos na especialização justamente dessa matéria. exatamente. Então, assim, tem que ser, essas escolas têm que se preparar, entendeu? Todas as escolas têm que se preparar. E já isso está na lei. Tá Isso na é lei. garantido em lei. Pronto. Então, assim, tem que Não ser é favor, não é exatamente. gentileza, é obrigação da escola, né? Então, assim, é importantíssimo falar sobre isso. E é importantíssimo também as pessoas que não estão tendo acesso a isso procurarem os seus direitos, né? Estarem. Acho que travou, Mara. Vamos ver. Mas é importante, assim, demais a gente buscar e a gente informar e conscientizar de que é lei, é direito e tem que ir para briga sim, tem que fazer barraco sim, tem que acionar quem tiver que acionar. Ah, a Mara caiu, mas ela deve voltar. Para garantir esse direito, né? Para fazer com que seja cumprida a lei. Simples assim, né? Porque é um direito de todos, né? De todos que têm essa condição especial. Bom, vamos ver se a Mara volta para a gente continuar esse papo. Tô adorando conversar com ela, gente. Quem tá aí? Vamos ver quem tá aqui comigo. Eu vou deixar essa live salva, tá? Muitas pessoas passaram por aqui. E eu vou deixar salvo para que quem quiser entrar possa entrar depois e acompanhar com a gente. Bom, deve ter acontecido algum probleminha com a internet. Ah, o celular dela esquentou e desligou. Você consegue voltar, Mara? Vamos ver. Ah, com o notebook você não consegue voltar. Mas então tá, vamos encerrar nosso papo por aqui. Vamos deixar
aqui combinado que eu vou fazer uma visita para você no seu projeto, tá? Vamos ver uma data que seja possível. E eu quero te receber também aqui no Instituto, tá? Quero que você venha conhecer, quero te mostrar a técnica que eu trabalho aqui de neurofeedback, que é uma ferramenta incrível para ganhar habilidade, né? E vamos conversar, vamos manter esse papo depois mais próximo, tá bom? Adorei te receber, Mara. Eu sei que você está aí no notebook me acompanhando, não tem como entrar de novo, mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, pelo seu conhecimento, e a gente vai ficar mais próximo aí, vamos fazer mais coisas juntas, tá bom? Um prazer receber todos vocês aqui. Vou deixar a live salva, gravadinha aqui para vocês, e a gente se vê por aqui, né? Amanhã tem live de novo, eu espero vocês. Um beijo, fiquem na paz.